Amém? Filipenses capítulo 3, verso 9. Antes de nós lermos esse texto, eu queria fazer uma pergunta para você, né? Ontem, conversando com o Vitor e ouvindo o seu testemunho, ouvindo as suas experiências, né? Ouvindo daquilo que ele falava, uma das coisas tremendas, né? Uma das experiências que ele me contou, que ele constantemente em Belo Horizonte, ele faz uso, né, dos aplicativos de transporte, né, Uber, Cabify, 99, enfim. Ele sempre está usando isso para ir para a escola, para ir para o inglês, para ir para alguma outra atividade. Ele fez um compromisso com o Senhor, que toda vez que ele pegar, ele vai pregar sobre Jesus para o motorista. Então todas as vezes que ele entrar no carro, ele vai pregar para o motorista. Esse foi o compromisso que ele fez com o Senhor. E ele me contou de uma história ontem que eu achei tremenda, que une esse compromisso com o poder de Deus, que eu quero falar para você aqui hoje. Ele entrou no carro, ele mais 2 discípulos dele, que ele também é líder de um movimento lá em Belo Horizonte, que já está se espalhando por toda Minas Gerais, que é a Aljava. Então ele estava com 2 líderes desse movimento dele, junto com ele no carro. E quando ele entrou no carro, ele tem esse compromisso de pregar o evangelho para o motorista. Ele entrou e Deus falou com ele: a mãe dele morreu. Aí ele falou: meu Deus, não faz isso não, Senhor. Ele falou: a mãe dele morreu, e você vai falar com ele sobre isso. E ele contando que ele foi a viagem toda, chegou pregando para ele durante a viagem, falando de Jesus, e o cara falando de coisas mundanas, né, de práticas mundanas e tudo. E no final ele falou: olha, eu queria orar pela sua vida, eu posso orar por você? Ele falou: claro. Ele abriu um bar, o motorista, ele falou: deixa eu orar para Deus abençoar aí o seu novo negócio. Aqui, ok, vamos orar, pode orar sim. Aí ele começou a orar e falou: olha, eu quero te falar algo, Deus falou comigo acerca da sua mãe. Aí ele virou para ele e falou para você que ela morreu? Ele falou: foi que ela morreu. Aí ele começou a se abrir com ele, e ele pregando o evangelho, e esse cara caiu em lágrimas, entregou a vida para Jesus. E mudou a história daquele cara por uma pessoa que entrou no carro. Sabe o que é isso? Não tem a ver com a vida do Vitor, tem a ver com o poder de Deus que está em nós. Por isso, hoje, o que eu quero falar para você é de experimentar desse poder de Deus. Você tem vontade disso? Amém? Eu anseio por isso. Ontem, conversando com ele e ouvindo as suas histórias de cura, né, que ele já experimentou, do tipo, uma pessoa que tinha um problema no seu pulso desde o nascimento, né, Vitor? Nunca funcionou direito por conta de nervos, alguma coisa. Ela não conseguia ter firmeza. Uma aluna da escola dele, e ele chegou na escola e falou com ela. Deus mandou ele falar, falou: hoje eu vou curar ela. Aí ele pegou e falou assim: o que você tem no braço? Ela falou: eu tenho um problema que eu não consigo pegar nada, desde que eu nasci tenho esse problema, então eu uso essa tala e tal. Ele falou: Jesus vai te curar hoje. Ela falou: mas como assim? Ele falou: vai te curar, tira essa tala. Aí ele falou: não tira agora não, espera que a aula está acabando, daqui 5 minutos você tira. Jesus vai te curar nesses 5 minutos. E aí, terminou a aula, ele falou para ela: tira a tala. Aí ele pegou a mochila dele e jogou em cima dela. O que ela fez? Segurou a mochila com a mão. Aleluia. Sabe o que ela estava? Curada. Sabe o que é isso? O poder de Deus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio e eu sei que Deus é poderoso para fazer coisas grandes, que nós muitas vezes não sabemos, não conhecemos, mas se você crê, você pode ser usado com isso. E se tem uma coisa que você pode e vai mudar a sua história com o Senhor, é experimentar o poder de Deus. Isso vai mudar a sua história. Eu falei aqui já há algum tempo sobre o Vitor. O Vitor, acho que eu
sou um dos poucos confidentes que ele tem, né? Que ele confia. Então ontem mesmo ele falou coisas para mim que ele falou: tio, eu não falei isso para ninguém, só eu e o senhor que sabemos. Eu falei: ok, vai continuar sendo nós dois. E eu creio que toda essa história que ele tem vivido é porque ele tomou uma decisão em Deus. Eu quero experimentar de ser usado por Deus, o fluir do poder de Deus através da minha vida. Então quando você decide para isso, vem o favor de Deus sobre a sua vida, vem o fluir de Deus, e você começa a agir e experimentar disso. E quando você age e experimenta, você muda. Você se torna um outro tipo de cristão, uma outra pessoa. Então eu posso dizer para você que hoje o Vitor tem sido uma outra pessoa. É um jovem ainda, com seus 16 para 17 anos, mas eu falei para ele, prepara, porque tem muita coisa ainda que Deus vai colocar para você, e Deus vai te usar, Deus vai te fazer ser esse instrumento dele, para a glória e louvor do nome dele. Então, eu quero isso para você, eu quero isso para a minha vida. Você quer isso? Amém. Irmãos, nos falta muitas vezes a fé, a ousadia e a convicção de que não sou eu, não é você, é o Senhor. E o mesmo Deus que está na vida dele, na vida do pastor Ryan, ou de qualquer outro que você conheça, está na sua também, está em mim, está em você. Nós podemos fluir e experimentar disso, mas para que possamos experimentar dessas coisas, existem algumas situações que nós temos que viver, ou às vezes passar, para te fazer crescer e avançar no Senhor. Agora, uma pergunta eu quero deixar para você: se você de fato anseia pelo poder de Deus, você anseia pelos poderes de Deus na sua vida? Amém? Amém? Então Filipenses capítulo 3, verso 9, o apóstolo escreve o seguinte: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Diga comigo: baseada na fé. Agora diga comigo assim: para conhecer. Diga: o seu poder. Diga: eu creio. Que eu vou conhecer. Cada dia mais o poder de Deus. E aí o texto continua dizendo: baseado na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos, para que possamos crescer e avançar no Senhor. Por isso, nós também temos esse mesmo anseio ardente em nossos corações, de crescer, de avançar, de experimentar do poder de Deus. Quero que você pense sobre isso hoje. Quão maravilhoso é você poder orar com alguém que estava enfermo e essa pessoa ser curada. Por que é maravilhoso? Porque as pessoas vão te conhecer? Porque as pessoas vão saber quem você é? Não. Porque tinha alguém que estava escravizado pela enfermidade, pela doença, e agora o Cristo que habita em você libertou a vida dessa pessoa. Isso é que é precioso. Isso é que é maravilhoso. Portanto, eu quero usar aqui algumas manifestações naturais de poder, para que possamos ilustrar melhor esse poder de Deus que pode fluir através de mim e de você. Primeira coisa que nós temos que entender é que existe uma manifestação natural que gera poder, e essa manifestação também ela serve para nós na vida espiritual, que é a pressão. Diga comigo: pressão. Quem que gosta de pressão? Alguém gosta? Não, por favor. Ninguém fica orando: Senhor, promove sobre mim pressão nessa semana. Acho que se ao final da reunião eu fizer a oração e falar: Senhor, que o Senhor possa trazer pressão sobre cada irmão, você vai repreender na hora. Fala: está amarrado no nome de Jesus, o pastor hoje não está legal, acho que o pastor hoje não está bem. Mas, preste atenção, toda pressão ela é explosiva, e quase tudo que se move
só se move por meio do poder da pressão. Para as coisas andarem, para as coisas avançarem, tem que haver pressão. Mas qual pressão, pastor? Então eu vou orar por isso? Não é isso. Mas aí eu quero equilibrar algo aqui com você. Então, eu estava aqui testemunhando sobre a história do Vitor, né? Sobre essas suas experiências. Então, ele tem vivido algo em Deus que tem sido forjado já há algum tempo com pressões. Quais tipos de pressões? Talvez a pressão para um pai casado, para um pai que tem filhos, é ter o dinheiro para pagar as despesas do mês, para pagar o sustento do filho, para pagar a água, a luz, a roupa, a comida, enfim. Talvez essa é a pressão. Mas a pressão de um jovem como eu e você já fomos, ou tem alguns que ainda acham que são, aleluia, não é? É a pressão da juventude que você já viveu. É aquela pressão de ser pressionado pelas coisas do mundo, ser pressionado pelos projetos malignos, tentando te levar para aquilo. Só que esse tipo de pressão, ele pode fazer duas coisas conosco. Ele pode te levar pelo caminho da entrega, do sofrimento, né? do desviar dos caminhos do Senhor, ou te leva para um caminho de ir mais próximo do Senhor. Quem está me entendendo? Amém. Você vai escolher. E eu estava lendo algo essa semana que eu achei tremendo, e eu queria compartilhar com vocês. Com relação a essa situação da pressão, eu estava lendo um artigo que fala sobre mergulho, né? E quanto mais o ser humano aprofunda-se na água, mais pressão tem sobre ele. Mais pressão ele vai tendo. E uma coisa que eu achei interessante foi falando sobre a pressão nos ouvidos. E aí fala lá no artigo, né, que o nosso ouvido, ele tem a parte do ouvido médio, o tímpano, e nesse meio tem ar. Tá certo, doutor? Tá vendo como é que eu li direitinho? Tem ar ali. À medida que você desce, a pressão atmosférica ela é maior sobre nós. Então essa pressão vai aumentando. Por isso quando você viaja, quando você mergulha, eles sempre te orientam a tampar o nariz, a boca, soprar, para o ar que está dentro sair, para equilibrar essa pressão. Se eu não faço isso, essa pressão é tão grande que estoura o tímpano, e no caso do mergulhador, vai entrar água na sua parte do ouvido médio, vai para o labirinto, e aí tira dele o senso de direção. Ele fica perdido, desnorteado, ele não sabe se ele está subindo ou descendo, se ele está indo para a superfície ou se ele está indo para o fundo, fica totalmente perdido. Agora, existe uma outra pressão de um astronauta, de quando ele vai para cima da atmosfera, naquele lugar, as coisas que estão pesadas se tornam mais leves. Há uma pressão? Sim, mas tudo naquele ambiente perde a gravidade, perde o peso. O que eu quero comparar isso para você? Quando você estiver sob extrema pressão, sob pressão que você tenta lidar com isso de toda maneira, não faça isso, porque vai poder te levar ao ponto de ficar desnorteado, sem saber o que fazer. Muitas vezes quando estamos sob extrema pressão, nós não achamos o caminho, não achamos a direção, não achamos a resposta, não achamos como fazer e como sair daquilo. Mas existe uma forma de você colocar essa pressão no lugar certo. É mudar da profundidade para a altitude. Saia de um lugar profundo de depressão, de acusação, de condenação, de ataque, de mentira do diabo sobre você, e vá para um lugar mais alto, onde tudo vai se tornar mais leve, mais claro e mais direcionado pelo Senhor. Quando você vai para a oração, você sai de um lugar profundo para um lugar mais alto, onde nesse lugar você vai ter leveza, vai ter paz e vai ter direção no nome de Jesus. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala: quando estiver sob pressão,
Mude o lugar da pressão. Diga para ela o seguinte: eleva os seus pensamentos ao Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, nós precisamos entender que a pressão, ela vai gerar poder. Sim, vai gerar poder. Vai ter poder sobre você, vai ser poder sobre a sua vida. Você vai poder ser usado, mas você tem que saber canalizar no lugar certo. Se você pega, por exemplo, uma mangueira de incêndio, dessas que tem aí em locais grandes, né? E mesmo em edifícios e coisas do tipo. E aí tem lá um incêndio. Se você não souber manusear aquela mangueira, ela pode te matar. Ela pode te matar. Por quê? Porque você não sabe lidar com aquela pressão canalizada. A pressão canalizada, ela gera poder. A pressão canalizada na sua vida para o lugar certo, para a altitude certa, vai gerar poder na sua vida. Vai gerar poder. Vai te fazer experimentar de coisas em Deus que você ainda não tinha experimentado. E algumas pressões que nós podemos mencionar aqui, do tipo pressão de necessidade. Por exemplo, vamos orar pela nossa família, pela conversão. E aí você começa a orar pela vida da sua mãe, que ainda não é convertida, e você anseia pela sua conversão. Você tem um nível de necessidade. Agora você vem para o culto e a sua mãe está internada no estado terminal, e o médico falou para você, antes de você vir para o culto, que de hoje ela não passa. Como é que você vai orar? Do mesmo jeito? Não, porque a necessidade, ela é maior. Pastor, mas não há necessidade maior que conversão. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu tudo que eu quero te falar. O problema é que a gente não percebe coisas que têm valor para Deus. Muitas vezes não percebemos e ficamos perdendo tempo com outras coisas. Então, semana passada mesmo morreu a mãe de um casal de uma irmã que é casada com um discípulo nosso. E aí eu liguei para ela, eu falei: olha, minha irmã, que o Senhor possa consolar, confortar, fortalecer. Ela falou: amém, pastor, mas uma coisa eu sei, ela está muito melhor que eu. Eu falei: é verdade. Por quê? Porque ela tinha o Senhor. Amém. E agora ela não tem apenas Ele, mas ela está diante dele. Está muito melhor que eu. Então, essa é a minha alegria. Agora, qual deveria ser a necessidade maior? Antes dela morrer, não é o caso dela, mas que ela conhecesse a Cristo, que ela se convertesse, que ela tivesse uma experiência genuína com o Senhor. Então, meus irmãos, eu e você precisamos avaliar e mensurar as necessidades. Você tem lá a sua célula, você tem uma necessidade na sua célula: vidas serem alcançadas, transformadas, ministradas pelo poder de Deus. E quem vai fazer isso? Todos nós. Todos nós que estamos numa célula devemos estar ali para ministrar a vida na vida das pessoas. Amém? Amém. Outro anseio que deve ser sobre nós, que vai gerar pressão, fala do sonho. E o grande exemplo que nós temos na Bíblia de sonho é Ana. Lá em 1 Samuel capítulo 1, verso 10, quando fala sobre Ana, diz: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho, e me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Diga assim comigo: oração sem poder. Oração sem poder. Perdão, repete novamente: oração sem pressão, é destituída de poder. Agora, equilibra com aquilo que eu te falei no início. Eleva a sua oração para o lugar certo. Porque talvez oração com pressão no lugar errado vai gerar desequilíbrio.
Vou te dar um exemplo simples. Eu estou com o exemplo que eu dei. Eu estou com a minha mãe, internada, estado terminal, ao ponto de morrer. E ela é crente, ela já é salva. Mas isso para mim gera pressão, porque eu não quero perdê-la. Eu sinto mal em pensar que ela possa morrer. Então, isso está gerando em mim uma necessidade de oração. Agora, eu tenho que pegar essa pressão da necessidade e canalizar para o lugar certo. Porque se eu canalizar para o lugar errado, eu vou ficar orando da seguinte maneira: Senhor, por que a minha mãe está passando por isso? Isso é injusto. A minha mãe é serva do Senhor. A minha mãe serviu ao Senhor há tanto tempo. Eu e meus irmãos somos todos servos do Senhor. E minha mãe está nessa situação. Senhor, muda essa história. Tira minha mãe dessa condição. Senhor, restaura a saúde dela. O que eu estou fazendo? Só murmurando. Eu não estou orando. Eu só estou reclamando. Mas se eu elevo a minha oração, eu vou dizer o seguinte: Senhor, Tu és o Deus que tem o controle de todas as coisas, tudo está nas Tuas mãos. Eis aqui a minha mãe, que é a Tua serva, e cumpra-se nela a Tua vontade. Amém. Nessa hora tem paz, tem descanso, tem alívio, tem confiança, e eu vou poder caminhar e experimentar do poder de Deus manifesto no nosso meio. Amém? Amém. É isso que eu quero para a sua vida, e eu creio que é isso que o Senhor quer fazer com você também. Outro tipo de pressão que nós podemos ter é como Jesus teve muitas vezes no seu ministério, a pressão da compaixão. Uma compaixão por ver situação mudada. Por exemplo, tem gente que é movida por compaixão, por cuidar ali dos moradores de rua, daqueles que estão vivendo à mercê da sociedade, que foram abandonados. Então a pessoa é movida por compaixão para cuidar daquelas pessoas, para levar o alimento, natural, para levar o alimento espiritual, para mudar a história daquelas pessoas. E você vai fazer isso com toda a compaixão, e pode ter certeza, Deus vai te usar para isso. Eu estive viajando agora recentemente e fui conhecer uma igreja do pastor David Wilkerson, que eu passei um vídeo dele aqui recente para os irmãos, não sei quantos se lembram, e eu fui lá conhecer a igreja dele. Eu não sei quantos sabem, mas a grande história do pastor David é que ele era apaixonado por transformar a vida daqueles que faziam parte das gangues nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York. E ele ganhou o maior líder das gangues, que deu origem ao seu livro lá, o Punhal. Como é que é o nome do livro? Esqueci agora. Cruz e o Punhal. Cruz e o Punhal de David Wilkerson, que é um clássico dele, onde através da pregação do Evangelho, ele ganhou o maior líder de todas as gangues ali de Nova York. E ele transformou a vida daquele homem por meio do Evangelho. E até hoje esse homem é pastor, não é pastor do mesmo ministério de outro, mas usado por Deus, instrumento nas mãos do Senhor, porque alguém algum dia foi movido por uma compaixão de dizer o seguinte: Deus pode mudar a história desse povo. Esse pessoal não está vivendo isso, não é porque não tem opção, não tem, ninguém interessa por eles, ninguém cuida deles, não. Eles podem viver uma nova história, porque tem um Cristo que pode salvar e transformar. Existe um Evangelho que é poderoso, que se for pregado, vai transformar a vida das pessoas. Por isso nós queremos isso no nosso meio, no nome de Jesus, amém? Algo que toca o seu coração vai tocar as pessoas, e ao contrário também é verdade. Se nada toca o seu coração, também não vai tocar outros. Quando eu prego aqui aos domingos, irmãos, essa palavra que eu prego para você tem que tocar em mim, senão não faz diferença nenhuma para você. Faz diferença nenhuma de você vir ao culto e você ir numa palestra de ensino, de alta autoestima, de alta motivação, enfim, não faz diferença. Mas eu quero falar aqui para você de algo que move o meu coração e tem que mover no seu, para que você chegue na sua célula e mova ali no meio daquelas pessoas também. É que as pessoas sejam cheias da vida de Deus. Então, se você tem alguém ali que chega na sua célula necessitado de algo, você vai se levantar e dizer: hoje o Senhor vai mudar a sua história. Hoje o Senhor escolheu te encontrar aqui, filho, para mudar a sua história. Hoje Deus vai fazer diferença na sua vida. Hoje Ele vai mudar completamente. Você é instrumento disso, querido. Mas para que isso aconteça, você tem que ser movido por essa compaixão. Amém? Amém? E também associado a isso temos a indignação, de ficar indignado com certas situações, com certas condições que vemos, que vivenciamos.
E você precisa cada vez mais crescer nisso, crescer nesse desejo de ver as coisas serem mudadas no nome de Jesus. Não aceite, irmão. Muitas vezes as pessoas ficam acomodadas com situações. Não fique acomodado, fique indignado com a situação. Fique indignado, mas a indignação não é de se aprofundar nas profundezas do mar para a pressão te deixar descontrolado, não. Fique indignado e vai para lugares mais altos, vai para o Senhor, onde Ele vai te orientar, onde Ele vai te dar clareza, onde Ele vai te mostrar o que fazer. Outro dia uma pessoa falando comigo, eu aconselhando, e ele falando: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Eu já falei isso, eu já fiz isso, eu já orientei, eu já briguei, eu já isso, já aquilo, tanto de já. Eu falei: quanto diante disso você já foi para o Senhor? Como assim, pastor? Simples. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, que a minha e a sua luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. Eu falei: filho, para de brigar com a pessoa, vá para o Senhor, e o Senhor vai fazer o trabalho para você. Vá para o Senhor. Mas muitas vezes nós queremos resolver. Fique indignado, mas fique indignado da maneira correta. Quem está me entendendo? Amém. Você tem que ter a indignação da forma correta. Age da forma correta, amém? Outra situação que acontece, que é algo que, de situações naturais que nós podemos associar para nós aqui no espiritual, é também o impulso. Qualquer objeto em movimento vai possuir um grande poder de impacto. Eu sempre gosto de mencionar como exemplo, né? Nós temos muito aqui diariamente na nossa cidade, que são as locomotivas aí, né? Cheio de vagão, né? Aquela locomotiva parada, se você colocar alguma coisa no trilho ali, ela vai ficar parada, ela não vai andar. Mas aquela locomotiva, quando ela começa a andar, se você puder colocar alguma coisa ali, não vai sobrar nada, porque ela está em movimento. Você quer crescer em Deus? Não pare de se envolver, de participar da vida da igreja. Se você para, irmão, o diabo simplesmente coloca uma escola pequena no seu pé, e dali você não sai, e ali você fica parado. Eu estava falando com uma pessoa essa semana. Falei: Deus, não, o diabo, perdão, ele não tem como mais te ter de volta. Como ele não tem mais como te ter de volta, a única coisa que ele anseia, projeta, planeja, faz e promove é te impedir de servir na obra de Deus. Porque você não é mais dele, mas também não vai fazer diferença nenhuma do outro lado que você vai estar. Por isso, saia da sua inércia, entra em movimento. Amém. Se você não estiver motivado, vá se motivar no Senhor. Se você não está animado, vá se animar no Senhor. Se você não está desejoso, vai gerar desejo no Senhor. Por quê? Parado, irmão, como diz o pastor amigo meu, até água parada dá dengue. Não pare, não pare, não deixe que circunstâncias, situações te parem. Pelo contrário, tome uma atitude de dizer: eu vou fazer, eu quero me envolver, eu quero participar. Eu estou lá na célula, eu não sou líder em treinamento, mas você é membro dessa célula, então você é parte dessa família, filho. Participa, se envolva, comprometa-se. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia, gostei de seu amém. Estou ficando animado. O problema é que meu tempo está acabando. Terceira coisa, concentração. A água concentrada, né, nós sabemos muito bem, de um determinado ponto, ela é poderosa para cortar qualquer coisa. A luz concentrada se torna laser. A água concentrada é perigosíssimo. Corta membro, corta peça, corta um monte de coisa. Deixa eu te falar, concentre-se no Senhor para se tornar uma arma poderosa. Aleluia. Concentre-se nele. Pastor, eu sou apenas um copo d'água. Pois é, se você é um copo d'água concentrado, irmão,
você vai fazer um estrago enorme. Aleluia! É nisso que eu... Amém? Amém. Ah, pastor, mas eu não tenho tanta influência, eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho tanta capacidade. Eu vou falar isso aqui cada vez mais, e eu quero que isso entre em você. Deus nunca esteve atrás de alguém que tenha posição, conhecimento, capacidade. Deus sempre procurou homens e mulheres dispostos. Só isso. Eu tenho disposição. Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não sei como que eu vou fazer, mas o negócio é o seguinte: se o Senhor quer me usar, eis-me aqui, usa-me conforme lhe apraz. Faça isso, se disponha a ser usado pelo Senhor no nome de Jesus. Amém? Amém. Nós muitas vezes queremos fazer algumas coisas que temos alegria, prazer e que nos motiva, e aí pensamos: não vou fazer isso não, porque isso não tem muito valor, isso não tem muita relevância. Mas você já pensou se a pessoa que trabalha, por exemplo, no controle de uma grande hidrelétrica, geradora de energia, e o papel dele é só apertar o botão para liberar a passagem daquela energia? Ele fala: apertar o botão não tem valor nenhum. Só apertar o botão. Bom mesmo é o cara que faz o cálculo, bom mesmo é o cara que faz o projeto, bom mesmo é o cara que inventou essa bobina, bom mesmo é o cara que inventou a forma dessa turbina receber água e gerar energia. Eu mesmo não tenho valor nenhum. Pois é, mas o apertar o botão ou não tem poder de alimentar muitos outros que ele nem tem noção, talvez não teria, né, do que poderia alcançar. Deixa eu te falar uma coisa: talvez um só botão que você vai apertar na sua célula pode transformar a história de muitas famílias. Muitas famílias. Muitas. Como assim, pastor? Você está ali com algo nas suas mãos que tem poder de transformar. O que é, pastor? A minha célula é a reunião das pessoas, mas mais do que isso, é o Evangelho de Deus que é pregado naquele lugar. Amém. Aquilo que sai da sua boca, concentrado de forma correta, tem poder de transformar a vida das pessoas naquele lugar. Por isso, ao reunir na sua semana, olhe para a sua célula e diz: essa semana eu vou ver algo poderoso aqui nesse lugar. Deus vai operar milagres, Deus vai restaurar famílias, Deus vai converter pessoas, Deus vai mudar histórias aqui nesse lugar, porque Deus te chamou para isso. Agora, se você quer experimentar do poder de Deus, eu quero falar de duas coisas aqui rapidamente. Primeiro, ou quarto, né, melhor dizendo, é a constância. Amém. Quando você ouvir o ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é verdade? Se você vai em alguns lugares aí, por exemplo na roça, tem lá um lugar que está pingando água, né, e é na roça mesmo, aí o cara não liga para aquilo, deixa lá. Aí você volta daqui a um tempo, onde a água está pingando tem uma cratera, porque ela está pingando ali todo dia, toda hora, todo momento. Tenha constância nas coisas do Senhor. Você quer ver o poder de Deus fluindo? Ah, pastor, eu quero ver, pastor, eu estou empolgado, eu quero ver as coisas acontecerem. Como diz o pastor Naor, não sejamos como aqueles cavalos paraguaios, né? Ele fala sobre isso. Cavalo paraguaio é o que, pastor? É aquele que só tem arrancada, mas não continua a corrida. Tem muita gente que só arranca muito bem, mas não continua. Deus está atrás de alguém que tenha constância. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não está atrás de quem corre muito rápido, Deus está atrás de quem continua correndo. Não adianta você correr muito rápido. Acho que eu já dei esse exemplo aqui para você, quero colocar de novo. Nós temos aí o maior recordista mundial dos 100 metros livres, o Usain Bolt. Põe ele para correr 400 metros para você ver. Ele não vai dar conta. É bem provável que eu ganhe dele. Eu sou cara de pau mesmo, né? Eu oro ao Senhor. O Senhor pode me capacitar. Mas por que eu quero te dar esse exemplo? Porque ele tem poder de explosão para ir até 200. Mais do que isso, ele não tem constância. Não adianta sermos bons para arrancar e corrermos pouco. Não. Deus está atrás daqueles que arrancam e continuam correndo.
até completar a sua carreira, como diz Paulo, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Permaneça caminhando, avançando, buscando conquistar. Portanto, não pare. Diga comigo assim: o vencedor é a gota d'água que persevera até o fim. Fala para o irmão que está do seu lado: não para não. Aleluia. Aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Apocalipse capítulo 3, verso 12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Diga: o Senhor fará a mim, na constância, coluna. Se você permanecer constante, você vai ser cada vez mais uma coluna colocada pelo Senhor, estabelecida, firme, plantada no Senhor, e no Senhor você vai dar muitos frutos no nome de Jesus. E por fim, a última coisa que eu quero falar para você fala de conexão. Conexões têm poder também para fazer as coisas avançarem, crescerem e prosperarem. Nós, não sei quantos já tiveram essa experiência, mas quando eu era criança, meus pais, a gente tinha uma época do ano que a gente viajava com toda a família, e sempre alguém da família gostava de fazer uma brincadeira. Pegava alguém da família lá que era mais cheinho, né? Mais robusto, e pegava um dos primos mais magrinho, que sempre tem, né? Sempre tem o mais gordo, mais magro. É sempre assim, toda a família é igual. E aí colocava lá o magrinho e falava assim: aqui, levanta ele. Acredite se quiser, eu era um dos mais magros. As coisas mudam, felizmente. Mas aí eu lembro disso até hoje, de eu pegar um dos meus primos que era bem gordinho, e eu fazia força e não conseguia de jeito nenhum. Eu falava: gente, esse cara tá enterrado no chão, não pode. E aí eles gostavam de ficar o seguinte: vamos pegar a cadeira. Aí pegava a cadeira, punha lá e falava assim: senta aí. As primeiras vezes, é claro, eu olhava aqui e falava: não vai funcionar, velho. Eu não levantei o cara em pé, eu vou levantar de sentado. Aí ele falava assim: agora é o seguinte, nós vamos chamar outros para te auxiliar. Cada um pega numa perna, e quando eu contar até 3, vocês levantam. Aí é claro que a gente levantava. E aí eu me senti o tal, né? Porque eu falei: levantei o cara, mas tinha mais 3 me ajudando. Por quê? Porque agora você pegou um peso e dividiu as forças. Cada um consegue levantar uma parte, então você consegue levantar a pessoa. O que eu quero colocar como exemplo para você disso? Talvez para um só levar é pesado demais, mas se você souber compartilhar as necessidades, as pressões, os pesos, nós vamos ser como pessoas pegando nos pés das cadeiras e levantando e carregando aquela dificuldade para lugar onde vai ser resolvida. Então tem pessoas que às vezes estão na célula passando por situações, pressões, ataques, resistências, e não sabe mais o que fazer, e você está tentando lidar com aquilo sozinho. O Senhor não quer que você caminhe sozinho, filho. O Senhor te colocou no lugar para você caminhar junto, como família. Então conecte-se a pessoas, para que essa conexão vai te fazer ajudar a levar as cargas de forma mais mais leve, mais tranquila, um ajudando o outro com as suas cargas. Amém? É isso que o Senhor quer fazer com você, no nome de Jesus. Para encerrarmos, tem uma historinha que eu ouvi há muitos anos atrás, e provavelmente você já ouviu, mas eu quero ler para você aqui. Sobe aqui, Vitor, por favor. A história diz o seguinte: certa vez um garoto
aproximou-se de um homem de Deus e perguntou-lhe: o que é unção? Esse homem olhou sem pressa para o lado, para o outro, e lentamente questionou o menino: você está vendo aquele passarinho cantando no poste? Aquilo não é unção. E continuou dizendo: você está vendo aquele boi pastando? Pois é, isso também não é unção. Então parou, como se a resposta já tivesse sido dada, e o garoto, desesperado, insistiu logo com aquele homem mais velho, perguntando: mas então, eu quero saber o que é unção. E o homem, olhando fixamente para os olhos daquela criança, disse: quando você olhar para um boi cantando como um passarinho em cima de um poste, isso aí é unção. A verdadeira realidade da igreja é algo sobrenatural. Se nós como igreja só somos passarinhos em cima do fio cantando, não tem nada de sobrenatural. Mas nós queremos ser bois que estão em cima de fio, cantando e voando no nome de Jesus. Amém. Porque todos que vão olhar vão dizer: só pode ser o sobrenatural. Não tem como ser algo natural, só pode ser o poder de Deus que está manifestando na vida dessa pessoa. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você, no nome de Jesus. Amém? Amém. Queria que você ficasse de pé no seu lugar por um instante. E nessa manhã eu quero deixar a palavra com você. Se nós queremos ser uma igreja que avança, que cresce, que conquista, nós temos que ser uma igreja cheia dessa unção de Deus. Amém. Como que eu vou buscar isso, pastor? Decidindo: eu quero experimentar o poder de Deus. Amém. Eu quero crescer em Deus. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. Por isso eu quero que você coloque as suas mãos como quem recebe nessa manhã. E eu vou pedir ao Vitor para orar pela sua vida. E depois o Vitor vai ter liberdade para exercer o seu ministério entre nós, no nome de Jesus.